te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. Agora é 12:06, boa tarde para você que está aí na Sintonia 96,5. Hora de aprender ainda mais da Palavra de Deus. Ele já está aqui comigo, pastor Roberto Cruvinel. Reirene Tuquírio, pastor. Reirene Tuquírio, Simone, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência, você que está ligadinho na Rádio Vida FM, porque, como nós dizemos sempre, rezoe, ten passan agataz estin, a vida é tudo de bom. Simone Rodrigues, a vida é tudo de bom, não é, Simone? A vida é tudo de bom, com certeza, pastor. Então repete, por favor, a frase grega. Rezoe ten passan agatas estin. Isto, rezoe ten passan agatas estin. A vida é tudo de bom. Gente, eu vou escrever essa frase, vou colocar lá no Instagram da Teológica Vida. Vocês ficaram aí com um papo tudo de bom com o pastor Cláudio Apolinário. Eu me propus a ganhar a camiseta, mas não ganhei não, né, Simone? Não ganhou, não. É, mas até me propus, eu coloquei meu nome lá várias vezes, porque eu não sou bobo nem nada, não é? Uma camiseta bonita daquela. Colocou tamanho? Coloquei tamanho, lógico que eu coloquei. Apesar que eu tô engordando, mas tudo bem. Engordar um pouco é bom, né? É, mas vamos lá, gente, vamos trabalhar. Esse é o programa Vida Teológica, primeira edição. E nosso objetivo é ensinar a vocês a santa, poderosa, inefável, transformadora Palavra de Deus. Nós estamos transmitindo através do Dial 96.5 FM, a partir de São José dos Campos, pegando toda aquela região do Vale do Paraíba, Taubaté, muita gente em Taubaté, Jacareí, Mogi das Cruzes, muita gente em Arujá, muita gente em Santa Isabel, Guaratinguetá, também até naquela região, pessoal ali do sul de Minas. O Senhor abençoe a cada um de vocês. Esse é o dia que o Senhor Deus fez, nos alegraremos e seremos felizes. Nós estamos transmitindo também através do site da rádio, vidafm.com.br, vidafm.com.br. Estamos transmitindo através da live, a live aqui da Teológica Vida. Então você pode neste exato momento assistir a live. Esse jovem de óculos aí sou eu, não é? Estou em home office hoje em casa, e você pode fazer como Vitor Lopes, como o Luciano Santos, como o pessoal que já está na live no Facebook. Teológica Vida. Eu quero pedir a você que compartilhe no Teológica Vida, compartilhe a nossa live, marque as pessoas, coloque aí o seu recado, a sua pergunta. A nossa produção está atenta a você. Teológica Vida. Andréia Santos já está aqui na Teológica Vida, no Facebook, dizendo Reirene Tuquírio. E eu te digo, Andréia, Baruch Rabá Beshem Adonai, que é hebraico, bendito o que vem em nome do Senhor. Ó, já estamos 200 de pessoas já no Facebook. Eu gostaria que triplicasse isso. Então vamos compartilhar. Teológica Vida, marque as pessoas. Estou transmitindo também pelo Instagram, hoje circunstancialmente através do meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Aproveita, me segue aí, viu, pessoal? @Roberto Cruvinel no Instagram. Então tem um pessoal ali que já está dizendo, o Edson já me saudou, Edson José, tem também o Newton, a Keila Marques, o pessoal que está entrando, maravilha. O Alexandre Márcia diz a paz, pastor, bom dia, Deus abençoe. O Simone Rodrigues, não é esse seu nome, Simone? Isso. Simone Rodrigues, para quem não sabe, é Simone Rodrigues, é chique. Simone Rodrigues, você gostou da pronúncia do pastor Cláudio Apolinário? Gostei. Então vou mostrar aqui a pronúncia aqui, ó. Aqui, pessoal da live, ó. Redzoe, ten, passan, agataz, estin, nasaliza, não é? Uni nasaliza, mas foi bom, tava bom, a pronúncia dele é chique, viu? A pronúncia dele é chique.
Bom, quero ver É bem chique. quando tiver todo mundo no estúdio, né? Aí nós vamos começar os textos gregos, vai ser bom demais. Agora, quem quiser participar agora, mandando uma pergunta, como faz, Simone? É no 12 99747 2010. 12997472010. Hoje nós entramos com atraso de alguns minutos, mas nós vamos passar a responder perguntas agora. Manda sua mensagem no WhatsApp 12997472010. Andréia Santos está dizendo aqui no Facebook: glória a Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida, pastor Roberto Cruvinel. Maravilha, eu agradeço. Teologicamente diz Shalom, eu digo Shalom também. Teologicamente está no Instagram, estou transmitindo @Roberto Cruvinel, e no Facebook, na página da Teológica Vida. Vamos à primeira pergunta de hoje, Simone? Vamos lá. Diz assim: pastor Roberto Cruvinel, me explica, se possível, o Evangelho de João 1,18. É o Jair Lanzilotti, da Assembleia de Deus, Missão São José dos Campos. Tá, Evangelho de João 1,18, vou pegar aqui o texto, diz aqui: nunca foi visto por ninguém, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nós temos duas questões nesse texto. Uma, ninguém viu a Deus, e a outra é a questão do Filho unigênito, porque nós temos outro texto, que o texto chama Jesus de primogênito. Existem duas questões diferentes aí. Agora, o que o texto especificamente quer dizer, né? Deus, sendo espírito puro, é invisível à visão física. Inclusive, Evangelho de João 4,24 diz que Deus é pneumahotheos. Repete, Simone: pneumahotheos. Pneumahotheos. Isso. Fala de novo, pastor. Pneumahotheos. Isso, pneuma. Pneuma. Hotheos. Hotheos. Isso, pneumahotheos. Na verdade, o texto grego deveria ter o verbo estin, mas em grego muitas vezes o verbo ele é subtendido. Então aqui pneumahotheos é Deus é espírito. Deus é espírito. E a Bíblia diz no versículo 23 que ele está procurando os aletinoi proskinetai, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não é? Deus, ele é espírito. Então, como ele é um espírito puro, é invisível à visão física, nem Abraão, um amigo de Deus, nem Moisés, não é? Com quem Deus falou face a face, lá em Deuteronômio 34:10, puderam ver a glória divina em sua plenitude. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, esse lhe disse, lá em Êxodo 33:20, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Em vez disso, foi-lhe dito que ficasse em uma fenda da rocha do Sinai, enquanto a glória de Deus passava. Diga fenda da rocha, Simone. Fenda da rocha. Por que a fenda é importante? Que tem muita gente, irmãos, que acha que é a última bolachinha do pacote, não é? A última Coca-Cola no deserto, e geralmente a última bolacha do pacote está quebrada e esfarelada. E a última Coca-Cola do deserto, se abrir, pode dar um problema intestinal sério se a pessoa beber, não é? Então tem gente que é exaltado demais, é a quarta pessoa da trindade, não é? A Bíblia diz que antes de ser quebrado eleva-se o coração do homem. E sempre que eu falo sobre a questão da fenda da rocha, a questão não é estar sobre a rocha especificamente, mas estar na fenda dela, porque tem gente que faz um palácio sobre a rocha e ninguém vê a rocha que está embaixo. Agora, na fenda é o lugar correto. Corrobora com o texto de Colossenses 3:3, quando diz, vós que estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus. Isso aí foi só uma nota homilética, viu, Simone Rodrigues? Sim. Só uma nota homilética. Vamos voltar então à questão do que Deus fala a Moisés, que fique na fenda da rocha, e Deus disse a Moisés, com a mão te cobrirei até que tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33:22. Talvez possamos dizer, com menos antropomorfismo, que antropomorfismo é uma figura de linguagem que atribui características humanas a Deus, né? Vem de antropos,
homem, morfê, forma, de antropologia e tudo mais. Mas não só usando a questão antropomórfica, mas também como metáfora, que Moisés viu, por assim dizer, um último clarão da glória de Deus. Nesse sentido, é verdade que Moisés podia ver a forma do Senhor, em Números 12, 8. Mas quando você fala de forma, não está falando de corporalidade. Porém, a glória, que nem Moisés pôde ver, agora foi apresentada a homens e mulheres, quem o viu para que possa descrever, né? É o texto Eg de Egesetai. Deus, então, é manifestado em Jesus. Jesus é a manifestação da divindade. E você vê isso lá no Evangelho de João 14,6, quando Jesus diz, Legei ao tu Jesus, disse-lhe Jesus, Ego em mim, rerodós, cai realete e acarrezou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está respondida a pergunta. Simone Rodrigues. Próxima, please. Adelante. Vamos lá. Boa tarde, Rádio Vida, Simone, pastor Roberto Cruvinel. A minha pergunta é sobre os dinossauros. A Bíblia tem alguma referência sobre eles? É o Donizete de Jacarim. Legal, Donizete, né? Maravilha, Donizete. Nós temos inferências, tá, Donizete? Nós temos inferências. A Bíblia, na verdade, não se propõe a ser um livro especificamente científico, de geologia, biologia, antropologia, etc. Todavia, ela faz citações. Ô, Simone, tem um irmão aqui, Vanderlei Machado, no Facebook, perguntando se o programa é ao vivo, Simone. É ao vivo. Você sabe qual é a resposta que veio na minha mente? Qual? Hoje eu tô xistoso, viu, Simone? Sabe o que é xistoso? Não. Xistoso é engraçadinho. Engraçadinho. O irmão Vanderlei só pode fazer um xiste, né? Estar xistoso, não é? Bom, vamos lá. Existe, Donizete, algumas inferências bíblicas com relação a essa questão dos dinossauros, né? Veja, Gênesis 1, 24, na versão corrigida, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Outras versões colocam feras da terra. A Bíblia não contraria a existência dos dinossauros, mesmo porque os fósseis estão aí. Se isso acontecesse, se a Bíblia contrariasse essa existência, certamente ela estaria equivocada. O que a ciência diz? A ciência diz que o universo tem cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos de existência, mas, no entanto, o planeta Terra tem só 4 bilhões e 600 milhões de anos. Isso é o que a ciência diz, ensina. O tempo da Terra é dividido em eras. A seguir veio a era mesozoica, né? A era mesozoica com 170 milhões de anos, e foi quando ocorreu o desenvolvimento dos répteis gigantes no meio terrestre. A era mesozoica era dividida em 3 períodos, não é? Quem gosta de filmes do Jurassic Park, essas coisas, já ouviu muito esse período Triássico, que durou 50 milhões de anos, período Jurássico, que durou 50 milhões de anos, e o período Cretáceo, que durou 68 milhões de anos. A Bíblia não contraria isso. A explosão do Big Bang pode ter sido provocada, segundo alguns comentaristas que aceitam o que é chamado de período caótico da Terra, ou teoria da lacuna, pode ter sido provocada pela queda de Satanás, não é? E vamos ver o que a Bíblia diz em Lucas 10, 18. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Isaías 14, 12 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado na terra, tu que provaste as nações. Existe um grupo grande de teólogos que entendem que esse trecho da Bíblia, juntamente com o texto, por exemplo, de Isaías 45, 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Na versão corrigida, esse mesmo texto de Isaías diz que não a criou vazia. Então muitos comentadores entendem
que Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou do nada, não é? Criou do nada, criou o céu e a terra do nada. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, na verdade tornou-se. E o período, esse período dos dinossauros, seria neste período que é chamado de teoria da lacuna, ou período caótico da terra, do versículo 1 ao versículo 2 do livro de Gênesis. E que essa teoria da queda do meteoro, que inclusive no México tem uma grande cratera lá, seria, na verdade, a queda de Satanás. Bem, essa é uma teoria, é plausível, ela é aceita por muitos teólogos no mundo todo, tá? Então, a Bíblia mostra incidências de vislumbres, inferências da existência destes animais. Próxima pergunta. A próxima pergunta é da Maria da Conceição Pereira. Pastor, onde se encontra a base bíblica para dizer que Elias teve depressão? Tá, olha, primeira coisa, a Bíblia diz que Deus conhece lá no livro de Salmos a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Você já teve, Simone Rodrigues, um sentimento profundo de tristeza? Já. Aquilo deixou você, de alguma forma, abalada? Com certeza, deixou sim. Mas você não é crente, Simone Rodrigues? Eu sou. Então, aí que está. Muita gente tem uma visão errada, equivocada do Evangelho de Cristo. Bom, a resposta da pergunta da irmã Maria está em 1º livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Não é? Capítulo 19, onde diz, quer ver, pegar aqui, capítulo 19, Jezabel ameaça Elias, não é? O versículo 2 diz que Jezabel mandou, então, matar os mensageiros de Deus. Jezabel manda matar os mensageiros de Deus e vendo isso, versículo 3, Elias se levanta para escapar por conta da sua vida, e ele deixa o moço. Então ele tem ali, olha, ele deixa o seu ministério, são circunstâncias que se derivam de um sentimento depressivo. Ele deixa o moço, quer dizer, o seu discípulo, ele vai para o deserto, ele pede a morte. Diz aqui o versículo 4, e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta ao Senhor. Quer dizer, ele é tomado de uma autoindulgência. O que isso mostra? Que ele era apenas um ser humano, como todos nós. Você sabe, Simone, quem foi que disse, a minha alma está angustiada até a morte? Não. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Então todo ser humano está sujeito a abalos emocionais. Lá no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, tem um estudo com o seguinte tema: as emoções podem influenciar a vida espiritual? Pode. Veja, o que é legal nesse texto aqui é que o anjo que se apresenta a Elias, ele não entra em juízo de valor dizendo, seu desviado, você não tem fé. Não, ele diz, levanta, versículo 7, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quer dizer, se alimenta, quer dizer, o anjo dá ânimo ao profeta. Todo mundo está sujeito a passar uma situação dessa. Olha, caso de ansiedade, caso de solidão. Quantas pessoas frequentam a igreja e tem uma solidão tão profunda, mesmo no meio de centenas de pessoas? Então eu tenho esse estudo lá, está lá pastorrobertocruvinel.com.br, está lá esse estudo. As emoções podem influenciar a vida espiritual, pode baixar, e tem muito texto lá sobre esse assunto, tá bom? Dei o texto. Mas Simone, vamos falar sobre teologia agora. Vamos lá. Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. A vida é tudo de bom. A vida voltou com Vida Teológica. De volta com o programa Vida Teológica, você aprendendo ainda mais da palavra de Deus a
aqui na Vida FM. E claro, você está aí curtindo a nossa programação, tem muitas dúvidas, né? Leu aquele versículo bíblico, não entendeu direitinho, quer fazer a sua pergunta? Então é lá no 12 99747 2010. Né, pastor Roberto Cruvinel? Exatamente. Manda uma mensagem agora, exatamente, Simone, 12 99747 2010. Você pode ligar e participar agora da programação. Eu quero louvar a Deus por conta do grande número de pessoas que estão no Facebook. Tem uma pergunta do Facebook, se puderem colocar aqui para mim, do Alexandre. Eu quero repetir essa pergunta aqui do Alexandre. Alexandre Márcia, sobre o texto de 2 Coríntios. Eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, tem uma pergunta que chegou antes, Simone, do Arnaldo Silva. Manda essa pergunta aí, por favor. Bom, o Arnaldo Silva, lá de Jacareí, ele diz assim: quando a Bíblia fala de nos portarmos com decência e ordem, está se referindo à lei dos homens ou é apenas testemunho pessoal de boas obras? Então, a pergunta, Arnaldo, não sei se eu entendi muito bem, mas quando a Bíblia fala sobre decência e ordem, está falando sobre Tiago 1,22, ser depois praticante da palavra e não somente ouvintes, não é? Ser depois praticante da palavra e não somente ouvintes. É muito importante entender que o crente tem que dar bom testemunho, o crente tem que dar bom testemunho. Não é só uma questão de lei, não é? Porque tem leis em alguns lugares que afrontam a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz em Romanos 13 que nós devemos obedecer à autoridade, devemos sim obedecer à autoridade, devemos obedecer o que as autoridades dizem. Por exemplo, esse caso dessa pandemia aí, não é justificável você dizer que em nome da tua fé, você fazer com que outras pessoas possam ficar doentes. Não é justificável, não tem justificativa, não é? Agora, quando a Bíblia fala sobre ordem e decência, sobre dar testemunho, a Bíblia diz: não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja do Senhor. A Bíblia é clara com relação a isso. Então, é com relação a você viver a palavra, tá bom? Mais uma. Vamos lá para mais uma pergunta. O Alexandre também, ele pergunta: pastor, me explica o versículo de 2 Coríntios 3:6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Esse veio pelo Face, né? 3:6, né? Não isso. Tem informação. Isso. Não tem informação. Quando está em azul aí, é isso mesmo. Ele veio pelo Face. Então, olha lá. 2 Coríntios 3:6 diz aqui: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata, mas o espírito vivifica. Muita gente usa esse texto fora do contexto, dizendo que você não pode estudar, porque se você estudar, você vai perder a fé. Isso não é uma incongruência. 2 de Pedro 3,18, antes crescei na graça, é um imperativo, crescei na graça e no conhecimento, não é? Do Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse texto, ele se explica pelo contexto imediato. É importante aprender o que é o contexto. Veja, nós falamos muito sobre essa questão de interpretação bíblica, não é? Inclusive, acho que eu cito esse texto nesse DVD, DVD Interpretação Bíblica. Eu creio que eu cito esse texto exatamente, porque muita gente coloca esse texto fora do contexto. O que é a letra? Então, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que, na verdade, ele está falando do ministério da lei, que é o ministério da letra, e pela lei ninguém pode ser salvo. Em comparação com o ministério do Espírito, que é a dispensação da graça, que nos propõe a salvação em Cristo Jesus. Não está falando sobre, necessariamente, não está falando sobre salvação, ok? Tem uma outra da Lenice que chegou agora, como pode ler? Escreve as infâncias de alguns profetas, sacerdotes e de Jesus Cristo também. Então, Lenice, bom, primeiro, que bom que você tem sido abençoada, porque é uma nossa aluna efetiva, não somente ouvinte. A segunda questão,
Fico feliz que você gostou da Bíblia de Estudo Teológico. Essa Bíblia não é vendida, é um presente para os nossos alunos. Outros irmãos podem ter também, basta que se matriculem. Agora, a Bíblia não declara exatamente isso. A Bíblia não declara isso. A infância. Então, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para os homens e seus filhos, e as encobertas são para Deus que o fez. Tem uma outra pergunta da Vanessa, vou mandar essa. Antes disso, Simone, dá o telefone, o WhatsApp para o pessoal mandar pergunta pelo WhatsApp. Quero ver as perguntas do WhatsApp também. Sim, nós falamos pouco do WhatsApp hoje, né? Então vamos lá, você que está aí curtindo a programação, está ouvindo, está aprendendo, quer aprender mais, quer tirar aquela dúvida que você tem aí? Então, 12-99747-2010. Vou repetir, 12-99747-2010 e participa junto com a gente aqui, faz a sua pergunta para tirar as suas dúvidas. Vanessa... Pera um pouquinho, oi. Só um pouquinho, Simone. Além de você mandar a mensagem, coloca, pessoal, o seu nome e a sua cidade, tá bom? E se você for falar de um texto, coloca o texto que você quer saber, porque se você colocar um capítulo muito longo, fica difícil de eu saber exatamente o que você pretende, qual é a sua dúvida. Então vamos lá, manda aí. A Vanessa Andrade Carvalho diz assim, por que a Bíblia não está na ordem cronológica? É tão estranho saber que Jó se passou no período de Gênesis e está lá atrás. Isso é confuso. Por que não está cronológica? Vanessa, na verdade, Jesus até cita isso no Evangelho de Lucas. A Bíblia está separada tematicamente. No ponto de vista da forma judaica de separar a Bíblia, nós temos leis, profetas e escritos. A Torá, a lei, não é? De fato... A construção da Bíblia para os judeus tem um número menor de livros, porque eles aglutinam alguns livros que foram separados na época de Ptolomeu Filadelfo, em Alexandria. Quando Ptolomeu Filadelfo foi um dos generais de Alexandre o Grande, ele manda traduzir o texto hebraico para o grego. E aí surge a versão Septuaginta ou Septuaginta, tá? Essa versão é a versão do grego para a versão hebraica para o grego, o grego antigo. E aí separou por temas. Então nós temos, você vai aprender isso em introdução bíblica. Nós temos a lei, nós temos os históricos, nós temos os poéticos, nós temos os livros proféticos, profetas maiores e menores. Então, os 39 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos evangelhos, nós temos o histórico, que é Atos, nós temos os doutrinários, as epístolas, e nós temos o livro de Apocalipse, que é a consumação, né? O livro de Apocalipse. Não há dificuldade com relação a isso, tá? Não há dificuldade com relação a isso. Nós temos uma pergunta, voltando, perdoe, mas deixa eu melhorar essa resposta para você. A dificuldade é sanada com um pouco de estudo da palavra, essa dificuldade. Existe pelo menos uma obra de estudo cronológico, da Bíblia em estudo cronológico, mas eu não vejo tanta dificuldade assim não nessa questão. Temos uma pergunta aqui, número 3, vamos falar sobre isso agora, pneumatologia. Vamos lá, Leandro Glória, também pelo Facebook, né? Pastor, explica Atos 2. Falar em outras línguas tem a ver com o que é praticado pelos pentecostais? Obrigado. Tem mais uma pergunta embaixo que é relacionada. É a mesma pergunta, né? Sobre Atos 2, falar sim. em línguas estranhas. É certo ou é errado? Legal. É o mesmo ouvinte, legal. É que o pessoal é tão ávido para aprender que eles mandam em vários lugares, né? O Vanderlei Machado também gostaria de saber se Jesus falava em línguas. Bom, não existe incidência, não existe nenhum texto bíblico que fala que Jesus falava em línguas, ou línguas estranhas. O texto de Atos 2, ali é uma glossolalia. A palavra glossa é língua, laléu é falar.
Laléu é a primeira pessoa do presente indicativo ativo de lalém, que é o infinitivo falar. Laléu é eu falo, né? E ali em Atos 2, na verdade, eram idiomas. Porém, em Atos 10, nós vamos ver que, obviamente, a língua era estranha. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Até, deixa eu pegar aqui o Novo Testamento grego. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, 14, versículo 2. Se vocês quiserem abrir para ler. Esses dias eu tinha pedido para você abrir um texto bíblico, né, Simone? Você lembra? Foi. Lembro. Mas você esqueceu a Bíblia, ou trouxe a Bíblia? Não. Isso é maldade. Fala para pastor, isso é maldade, né, pastor? Estou aqui trabalhando, o senhor ainda fica me pegando para ler texto bíblico, né? Não é isso, Simone? Né? Mas vamos lá. 14:2. Vamos lá. Simone Rodrigues diz aqui, na versão atualizada, corrigida, 14:2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e espírito fala em mistério. Não é? Na versão, no texto grego, rogar lalon glossé, uk antropós a lei alateu, udeisgar acuei pneumate de la lei misteria. O texto não fala no original estranha, mas você pode subentender a palavra estranha, porque diz o texto que não fala aos homens, mas fala a Deus em mistério. Qualquer idioma fala a homens. Por exemplo, Simone, se eu disser, hermanita, nós predicaremos a palavra de Deus a los pueblos que hablam espanhol, você entendeu? Não. Nem um pouquinho, nada? Minha hermanita, hermanita, nós predicaremos a palavra de Deus a los pueblos que hablam espanhol. Nós pregaremos a palavra de Deus aos povos que falam espanhol. Está na cara que isso é idioma, né, irmã? Né? Uhum. Se eu disser a você aqui, Simone, se eu disser assim, deixa eu ver, I think because I have Jesus in my heart. Eu canto porque eu tenho Jesus no meu coração. Isso, é o idioma, né? Se eu disser Hananitipó, eu não sei o que é agora. Deus te abençoe em coreano. É um idioma. Isso são idiomas. Em algum lugar do mundo, o pessoal está dando risada aqui, ó. A Júlia está dizendo, o pastor não sabe brincar de estudar. KKK, não vale assim, o pessoal está falando, o pessoal está do teu lado, Simone. Tá vendo? Mas eu tô aprendendo. Mas sabe, tudo isso são idiomas. Mas quando a Bíblia fala que com Deus fala em mistério, já exclui a possibilidade de idioma, entendeu? Já exclui. Então é óbvio que é uma língua estranha. Falou? O pessoal está dizendo, o Afonso, eles não falam espanhol. O pessoal aqui está achando legal isso, Simone. Não hablo espanhol. Eu hablo, pero no hablo muy bien. Vamos lá. Né? Não. Vamos continuar. Vamos continuar. Lá. Deixa eu ver aqui. 4, resposta 4. Vamos lá. A pergunta 4 é da Maria Tereza de São José dos Campos. Ela diz assim, pastor, me casei com um homem não crente. Meu pastor não quis fazer o meu casamento. Entendo que ajuda desigual, mas por isso não tenho a bênção de Deus? Casei apenas no civil. E, irmã, você vê, né? Todas as pessoas vão mudando. Eu, inclusive, mudei com relação a essa questão aí. Eu era muito radical, porque eu baseava o texto, Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não é? Tem um outro texto, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios 6:14, onde a Bíblia diz que comunhão há entre Cristo e Belial, entre luz e trevas. Esdras 10, as mulheres estrangeiras foram mandadas embora com seus filhos, e ali tem até uma questão para o divórcio que nós devemos analisar. Mas, irmãos, vamos falar a verdade, a realidade. Tem gente que é crente e é atribulado.
Não é o fato da pessoa frequentar a igreja quer dizer que ele é um bom marido ou uma boa esposa. Tem mulheres que fazem a vida do marido um inferno, e tem maridos que fazem a vida da mulher um inferno, e muitas vezes fazem isso baseado, fazem isso dizendo, não, a pessoa não vai poder me largar porque ela é crente. E tem pessoas que não são crentes, que têm um posicionamento exemplar com relação à família. Não estou falando de salvação. Eu vou ser franco para você, se me pedir a bênção, cada pastor tem o seu posicionamento com Deus. Eu, pastor Roberto Cruvinel, pediu a bênção de Deus, eu faço o casamento. Eu faço. Pediu a bênção de Deus, está dentro dos padrões, é um homem, uma mulher, está dentro do padrão do que a Bíblia diz como deve ser no casamento, mas ela não é evangélica, ela pede, um é evangélico, outro não é, pede a bênção, o que eu vou fazer? Eu vou amaldiçoar, o que eu faço? Eu vou abençoar. Eu, pastor Roberto Cruvinel, digo isso, tá bom? Ô Simone, vamos falar de Cristo, já estamos falando, vamos falar de teologia, Simone, fala de teologia. Vamos lá, vamos falar de teologia. Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. Gente, deixa eu falar para vocês aqui. Quando terminar, o pastor Cláudio Apolinário achou graça que eu falo isso, mas eu tenho fé, irmãos, é quando terminar o isolamento social. E vai terminar, porque o deserto só serve para duas coisas, matar rebelde e purificar crente. O deserto existe, mas ele acaba, do outro lado tem Canaã. E quando terminar, se você quiser me convidar para ministrar palestras em sua igreja, anota meu WhatsApp. Meu WhatsApp não é para pergunta, é para palestra. 11 96766 5787. 11 96766 5787. Deixa eu apresentar para vocês um kit da minha autoria. 3 DVDs de escatologia, um DVD sobre a vida da igreja. O DVD A Vida da Igreja tem 3 horas e meia de estudo. Misericórdia, o DVD sobre interpretação bíblica. Hoje estão enroscando, viu, Simone? Só Deus. Então vamos de novo. 3 DVDs de escatologia, o DVD Interpretação Bíblica, com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, e o livro A Vida da Igreja. É um kit teológico, tudo da minha autoria. Você vai aprender muita coisa. Quer adquirir? Manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, 11 96766 5787, 11 96766 5787. Eu quero pedir a você que você se inscreva no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Todo dia praticamente eu coloco um vídeo lá, Pastor Roberto Cruvinel. De novo, Pastor Roberto Cruvinel. E também quero pedir que vocês me sigam no Instagram, @Roberto Cruvinel. O meu WhatsApp para você adquirir esse kitzinho, 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Tá chegando ao final, Simone? Oi. Chegou ao final. Chegou. Então... Só segunda-feira. Então, um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, pastor. Até segunda. Você ouviu Vida Teológica, de volta segunda ao meio-dia.